Isso, pessoal, estamos aqui na casa de Bruno Duarte, o professor Bruno Duarte, ele que vem falando sobre a cultura popular e como esse quintal é conhecido como o quintal cultural. E estamos aqui com ele e vamos começar a falar um pouco da cultura popular com Bruno Duarte. Guerreiro, cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa. Guerreiro, cheguei. Estou aqui na casa do professor Bruno Duarte, ele que tem a pesquisa sobre a cultura popular, ele que é um contador de história e vai contar um pouco dessa história para todos vocês. Nós que fazemos a cultura de Matriz de Camaragibe, eu particularmente, Bruno, professor Bruno, mais conhecido como professor, venho trabalhando, com a pesquisa em educação, que eu estou terminando o doutorado em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu desenvolvi uma pesquisa com 3 brincadeiras populares alagoanas. E essas brincadeiras alagoanas, ela faz parte não só da sua vida, como da sua casa, que fica estampado para todo mundo ver, que ele agora vai falar um pouco de cada um desses brincantes, dessas brincadeiras. Bom, vamos lá. Primeiro, eu agora não sou mais folclorista, eu sou desfolclorista, porque eu entendo que a cultura popular ela ganha um espaço, na nossa, não só a cultura popular como o artesanato. Hoje nós temos o Focoarte, que é um fórum de cultura popular e artesanato de Alagoas. Esse Focoarte, ele tem vários autores, vários pesquisadores, vários produtores de culturas, vários guardiões da cultura popular alagoana. Então, aqui em Matriz de Camaragibe, nós temos ainda o Pastoril, Filha de Maria, que é uma brincadeira popular. As pessoas, na teoria do folclore, era chamado de folguedos. Foguetes que vêm de fogo que vem de energia, aquilo que gera alegria nas pessoas. E a gente vai desfoguetizar, dizendo que hoje os folguedos ganham nome de brincadeira popular na minha tese. Por quê? Porque se você vai conversar com um mestre da cultura popular, ele nunca vai dizer, eu fui foguetear em tal lugar. Ele vai dizer, eu fui brincar em tal lugar. Eu brinquei na fazenda fulano de tal. Eu brinquei de quadrilha. Eu sou um brincante de quadrilha, não mais quadrilha, que hoje existe a junina. Então eu sou brincante de uma junina. Então assim, claro que a gente não pode desmerecer o trabalho das quadrilhas matutas, Quadrilha, porque é um termo que vem da França, de 4 e tal, e vem essa coisa do quadrilhar, e aí construiu-se a ideia de produção cultural do povo a partir, claro, das suas performances, daquilo que eu chamo, junto com o meu orientador Gilberto Wickler, de práticas performativas. E falando sobre tudo isso, eu quero que você me fale um pouco sobre o guerreiro, sobre as cambindas, pesquisa, e sobre as baianas, a Nega da Costa. A Nega da Costa, as cambindas, o guerreiro e a Nega da Costa. Bom, em primeiro lugar, essas 3 brincadeiras populares alagoanas, elas fazem parte do meu acervo de dossiê de pesquisa, no meu doutoramento em educação. Eu faço doutorado em educação, mas eu estudo essas brincadeiras na educação infantil, e essas brincadeiras elas são autenticamente alagoanas, A gente tem a primeira, que é a cambinda. A cambinda é uma brincadeira daquele Porto de Pedras, Ela é uma brincadeira em que os homens no carnaval se travestem de negras, se travestem de cambindas e saem pelas ruas cantando versos e cantarolando e elogiando as pessoas. Fazem referência também à padroeira do lugar, que é Nossa Senhora da Glória lá. Então, a relação dessa brincadeira com a religiosidade, a relação dessa brincadeira com o gênero, a relação da brincadeira com o empoderamento. E ontem saiu o resultado dos 3 patrimônios vivos da cultura de Alagoas, que vai passar a receber a Cícera, de uma ex-vereadora de Marechal, que trabalha com filé, a professora, aliás, a Miriam, que é a mãe Miriam, que ela é de matriz africana, trabalha com conhecimento de matriz africana de religião, e o nosso mestre cambindeiro, mestre No. Inclusive, a minha declaração dizendo que a universidade é autenticizando, dando autenticidade
a produção cultural que ele tem aqui na região norte. Então, Mestre Nô, hoje, é o novo patrimônio vivo da cultura alagoana e vai passar até receber todos os meses, até a sua vida futura, botando a Cambinda para a região norte conhecer. Então, a Cambinda, ela nasce lá em Recife, vem para cá, nasce assim, eu digo, do Maracatu, né? E aí ela vem para cá e chega lá em Porto Calvo, de Porto Calvo, que na época dominava aquela região toda, mas era em Porto de Pedra que ela se consolidou. É uma brincadeira linda que eles cantam: nossa origem é negra, nunca podemos negar. A Cambinda é brincadeira da cultura popular. Aí eles repetem e começam a dançar e fazer a evolução, bem parecido com as baianas, né? Nós temos inclusive as baianas aqui em Matriz, que a Nadir, o Abelardo, a dona Nagice coordenou as baianas aqui em Matriz. Eu tenho na pesquisa o próprio mestre Berto da Quinquina, que é o pai do mestre Nô, ele já veio brincar de baiana aqui em Matriz. Então as baianas aqui em Matriz têm uma representação muito linda. Claro que elas ficam adormecidas, né? Porque as mulheres não esqueceram. Se você sair procurando por aí, você vai encontrar várias ex-baianas e que podem ser reativadas, né? A Nega da Costa é lá de Quebrangulo. Então também são homens travestidos de mulheres, eles se pintam, fazem um blackface que não é preconceito, é cultural, e ele é coordenado também, bem parecido com a Cambinda, só que é de branco, é de baianas, elas usam colares, e eles fazem referência não aos santos da Igreja Católica, eles fazem referência a Xangô, eles fazem referência a Yansan, eles fazem referência às divindades de matriz africana. E tem muito preconceito ainda racial, religioso, e eu vou trabalhando isso na minha tese, né? E por último, a terceira brincadeira é o guerreiro alagoano, que é autenticamente alagoano. Inclusive, a Nega da Costa, a gente vai encontrar ela assim, do mesmo jeito, bem parecido em Laranjeiras, Sergipe, em Seriem, em alguns lugares tem a mesma roupa, a mesma pintura, bem parecido com a nega maluca, com com as negas malucas que saem do carnaval. Mas a diferença de Quebrangulo é que eles têm uma data, nasceu em 1910, lá na rua, então tem dentro toda uma história, tudo organizado, documentado, inclusive é autenticamente, ela é autêntica, só existe lá. Como a Cambinda hoje só existe em Porto de Pedras. Por isso que eu me interessei em pesquisar brincadeiras populares que são alagoanas, que são autenticamente alagoanas. E na minha tese eu vou dizer que as brincadeiras populares, elas têm historicidade, elas têm a autoria, que eu chamo de assinatura, alguém assina a brincadeira. Isso. Eu digo que ela tem uma prática performativa de existência, então eu trabalho o conceito de existir nessa brincadeira, e eu finalizo no meu quarto capítulo com a ideia de resistência. Então, o tempo todo, negros, índios, mestiços, sujeitos do povo estão se reinventando pelas brincadeiras populares. E o guerreiro é autenticamente alagoano, né? Isso. E ele faz referência não só, né, a Nossa Senhora, faz a louvação ao divino. Então eles têm todo um trabalho, né, que a gente hoje tem em Viçosa, minha pesquisa se deu lá, e o meu diferencial é que eu vou trabalhar essas 3 brincadeiras com crianças de 5 anos. Então eu vou lá na cidade, eu montei com as professoras em cada lugar onde existe 3 grupos de brincantes dessas crianças nessas 3 brincadeiras. Agora a pandemia veio, né, e a gente ficou todo mundo em casa. Certo. E assim, Bruno, essa pesquisa, esse termo de desfolclorizar está sendo bem diferente para você e para muita gente que não entende ainda, né? Então, o termo de folclore, como hoje está desfolclorizando, como é esse negócio aí para o pessoal entender? Deixa eu explicar, veja só. Em 1939, a partir da década de 40, os grandes... Porque, na verdade, quem inventou essa ideia de folclore, né? Ela foi construída na Inglaterra
por William John Thomas, e ela vai ser criada para dizer assim, que folclore é manifestação do povo. Folclore é a cultura do povo, né? Passada de geração em geração. Só que em 1960, um cara que escreve lindo, que é o Frantz Fanon, é um negro maravilhoso, ele vai escrever sobre essa discussão de que os europeus colocaram nomes naquilo que eles não queriam qualificar como do povo. Então, o que é que eu quero dizer? Aquela comida típica ali, deliciosa, como a feijoada, que é nossa. Né? A maniçoba, as comidas típicas nossas. Aí, deliciosas, que hoje a gastronomia arrasa, né? Você como gastrônomo sabe como é importante essas comidas, o preparo dela e quem prepara. O folclore chegou e disse, não, isso é folclore, isso é coisa de negro, é de índio, é de qualquer um. Entendi. Aí, a partir da década de 60, a partir das ideias de Frantz Fanon, ele começa com o Renato Ortiz, com o Jorge de Carvalho, da Universidade de Brasília, com autores brasileiros, com o Mignolo, o Quitiano, com Eduardo Lund. São autores que tentaram dizer assim, olha, nós fomos colonizados ao longo da vida e nós precisamos nos descolonizar. A Europa chegou e disse como é que tem que ser a vida da gente, e a gente tem que dizer para eles que a gente tem nome, assinatura, autoria, história, existência e resistência. E o folclore, para ser folclore, tem que ter anonimato. Mentira. Então, o Câmara Cascudo, que é o maior folclorista de todos os tempos, o cara que mais publicou no mundo todo, aqui brasileiro, nordestino, ele vai dizer que é o Silvio Romero, o Mário de Andrade, que estudou as artes dramáticas. Então, tudo isso, eu discuto isso na minha tese, né? E eu vou dizer que a desfolclorização ela acontece quando a gente valoriza o saber-poder afro-indígena brasileiro. Quando a gente valoriza as nossas sapiências culturais do povo brasileiro, que tem autoria, que tem história, que tem existência e que tem resistência. Até hoje, o folclore diz que persiste. Eu digo que não, até hoje resiste. O cara tá lá, sem dinheiro, agora a gente tem a Lei Aldir Blanc, agora a gente tem várias leis que têm valores para a cultura, ajuda a Junina se organizarem, ajuda o guerreiro comprar sua roupa. As cambindas agora tiveram roupas novas, bombos, tambores, chocalhos, maracá, pandeiro, instrumentos musicais. Então hoje a cultura popular, o mestre hoje, como patrimônio vivo, vai ter um salário, entendeu? Então assim, hoje a lei está possibilitando isso, mas antigamente não. Essas pessoas faziam a cultura popular com amor. Se você mesmo viajou várias vezes, desmaiava doente, você já as quadrilhas, menino, né? Todo mundo fazia a quadrilha, o prefeito ajudava, mas vocês ficavam ali pedindo a um a outro, madrugadas costurando de graça, sabe? Então isso a gente chama de resistência. Isso. Resistência. Isso é o que a gente vai além do folclore, porque folclore pega a gente e diz, não, isso é coisa de qualquer um, não, isso é coisa de Adevan Reis, isso é coisa de Jaelson, isso é coisa de Bruno Duarte, entende? Isso é coisa de Ademar. Ou seja, nós somos autores da cultura popular, nós somos fazedores de cultura popular. Quando eu vou para Cambinda, eu vou ver lá na Ponte de Pedra o mestre cantando, improvisando, criando versos, sem precisar de ser comprado. Não, claro que a gente quando brinca, bota lá o seu chapéu e o dinheiro entra. E com aquele dinheiro o menino compra alguma coisa, toma um Guaraná, toma uma, todo mundo tem direito de ser o que quer, fazer o que quer. E isso é o que a gente vai além de folclore. Isso é cultura, isso é produção do povo, existe simbologia, existe conhecimento, existe conceitos, existe comportamentos, existe condutas, existem formas que o Foucault chama de modos de vida, modos de expressão, modos de performar. Por isso que na minha tese eu digo, são práticas, eu digo sempre, são práticas de planejar, são práticas de ensinar, são práticas de formar, são práticas de performar,
são práticas de espetacularizar. Tudo isso faz parte Da cultura popular. cultura popular. Brasileira. Isso aí. Então, pessoal, isso aí foi uma história, um pouco da história de pesquisa de Bruno Duarte, nosso professor da nossa cidade matriz de Camaragibe, que contribuiu e contribui muito, não só para a educação, como também para a cultura da nossa cidade. Bruno, foi um prazer. Ok, mano. Obrigado. E eu sempre digo a vocês, eu estou sempre à disposição. Estou sempre à disposição para conversar sobre cultura, para conversar sobre educação. Eu fiquei muito feliz por vocês terem resgatado a biblioteca. Eu fiquei doente quando a biblioteca saiu do lugar e eu fiquei, onde estão os livros? Porque nós só podemos formar os nossos jovens se tivermos leitura, né? Porque leitura nos faz viajar para outros horizontes e enriquecer a nossa cultura. Com certeza. Popular ou erudita? Porque existe sempre do lado da moeda, né? O cão e o diabo, o bom e o ruim, o feliz e o infeliz, o crente e o não crente, o santo e o profano, e tudo isso se encontra, né? Porque dentro de nós tem sempre um pouco de santidade ou um pouco de profanidade, segundo os elementos da cultura popular. Um beijo. Bruno, foi um prazer estar com você, foi maravilhoso discutir e escutar um pouco da história da sua tese, a história do resgate da cultura popular, para que a gente estamos à procura disso, de fazer esse resgate para a Matriz de Camaragibe. Você que faz parte não só da educação da cidade de Matriz, como da cultura popular, não só de Matriz, como do parque de Alagoas, do estado de Alagoas, né? Que passou por várias cidades para poder concluir a tese e fazer essa pesquisa que está sendo maravilhosa. Eu creio que, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Valeu.